filha que Henrique VIII escondeu do mundo. Henrique VIII teve um filho, bastardo, o Henry Fitzroy, que ele reconheceu, batizou com pompa, encheu de títulos e exibiu para a corte inteira como prova viva que ele era viril. Mas teve outra filha bastarda que nunca te contaram. Uma menina que ele nunca reconheceu em público, nunca apresentou como filha, nunca quis assumir o papel e mesmo assim encheu de terras arrancadas dos mosteiros, propriedades avaliadas em fortunas e um casamento útil bastante para protegê-la, sem jamais dizer quem ela era de verdade. O nome dela era Eutereda Malte, oficialmente filha do alfaiate do rei. Só que reis não distribuem mosteiros e uma soma grande de dinheiro e títulos para a filha do alfaiate, né? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo de uma mulher que a monarquia Tudor tratou do jeito que sempre trata mulheres inconvenientes. Apagava em público, administrava em privado e enterrava no silêncio. Eutereda pode ter sido meia-irmã da Elizabeth I, elas foram próximas. Ela esteve ao lado dela quando Elizabeth entrou na Torre de Londres, apareceu na coroação da rainha e morreu semanas depois, sem título confirmado, sem registro claro e sem nada. Além disso, o marido dela casou de novo em 2 meses. Enfim, pega o seu café, seu chá e bora abrir o arquivo. Antes de entrar na vida dela, a gente precisa entender como funcionava quando um rei tinha um bastardo, porque o que aconteceu com a Eutereda não foi exceção. Reconhecer um bastardo oficialmente significava colocar mais uma pessoa, talvez na linha do trono, mais uma criança com sangue real e gente suficiente ao redor para tentar um golpe. O Henrique Fitzroy foi o único bastardo homem que o Henrique assumiu formalmente, pelo fato de que na época ele queria mostrar que conseguia ter filhos homens sobreviventes e também porque na cabeça doida dele ele chegou a pensar em colocar o Henrique, o filho, na linha de sucessão, legitimando ou até casá-lo com a sua filha Maria. Sim, isso aconteceu. De qualquer forma, ele morreu com 17 anos antes de dar qualquer trabalho. E pode parecer estranho, mas filhas ilegítimas eram ainda mais complicadas, porque um casamento estratégico mal colocado podia criar alianças fora do controle do rei. E um marido ambicioso com sangue real da esposa na documentação era exatamente o tipo de problema que nenhum monarca queria acordar pela manhã. Então o sistema Tudor funcionava assim, e é mais sujo do que parece. O rei pagava um homem de confiança para assumir a paternidade legal, encher a criança de terras e propriedades e garantia um casamento decente, sem nunca colocar o próprio nome no documento. O homem de confiança ficava rico, a criança ficava protegida e o rei ficava com as mãos limpas. Isso não foi só com a Eutereda. A corte Tudor estava cheia de homens e mulheres circulando com sangue real, não declarado, filhos de aventuras reais que todo mundo sabia que existiam de outros monarcas e ninguém dizia em voz alta, porque dizer em voz alta era politicamente perigoso. Era um acordo coletivo de fingimento que a aristocracia inglesa praticava com a naturalidade de quem pratica qualquer outra convenção social. Você não perguntava, não falava para ninguém. O homem, então, que foi escolhido para ser o pai foi o John Malte, alfaiate pessoal do rei desde pelo menos 1527. Presente, discreto e de confiança, e foi muito bem pago pelo serviço. A mãe da Eutereda se chamava Joan Dingley, também registrada como Joan Dobson, e quase tudo que se sabe sobre ela cabe numa frase. Lavadeira real, ficou grávida, casou com o John e desapareceu. O testamento do John Malte a chama de Joan Dingley, agora esposa de um tal Dobson. Enfim, com aquela frieza de documento jurídico que diz tudo sem dizer nada. Sob as circunstâncias reais de uma aventura real, a Joan seria alguém do entorno menor da corte, sem conexões suficientes para chantagear o rei e sem proteção suficiente para exigir qualquer coisa. Ela foi descartada do roteiro oficial da filha antes mesmo da filha ter história para contar. Então ela só pariu. E aí, pegaram a Eutereda e deram pro John fingir que era pai. A data de nascimento da Eutereda está registrada como entre 1527 e 1535, o que a maioria dos historiadores acham que foi entre 1527 até 1530,
Porque no início do relacionamento com a Ana Bolena, provavelmente não teve essas escapadas. De qualquer forma, essa imprecisão não é acidente, é sintoma. Quando o rei decide que uma pessoa não existe oficialmente, os documentos que confirmam a existência dessa pessoa simplesmente não são produzidos. Ela cresceu, foi criada pelo John Malt, herdou o sobrenome dele, carregou a ambiguidade da origem como quem carrega uma tatuagem que não pediu. Agora a gente entra nas terras, porque é aqui que a história para de ser especulação e vira prova de comportamento. Para a gente entender o que a Eutereda recebeu, você precisa entender o tamanho do cofre que o Henrique VIII abriu quando destruiu os mosteiros, porque a gente não está falando de uma herança simpática, nem de um presentinho de pai culpado. A gente está falando de uma pilhagem em escala nacional. Entre 1536 e 1541, o Henrique VIII fechou mais de 800 casas religiosas da Inglaterra, arrancou da igreja terras, rendas, edifícios, prata, ornamentos, tudo, e transformou aquilo na maior transferência de riqueza desde quando os normandos chegaram na Inglaterra. Era dinheiro demais, terra demais, poder demais. E esse estoque monstruoso de propriedades virou a moeda favorita do rei para comprar lealdade, recompensar favoritos, resolver problema político e esconder assunto inconveniente, sem precisar assinar uma confissão. Um detalhe aqui é que isso foi um dos motivos para a queda da Ana Bolena. Ela queria que os mosteiros desfeitos fossem para criar centros para os pobres terem moradia e comida. E claro que o Thomas Cromwell e o rei não curtiram essa ideia e que no final das contas isso foi um projeto da Elizabeth I. Enfim, nesse caso em específico, o Henrique não precisava assinar um documento dizendo tô reconhecendo essa criança como minha filha ilegítima. Ele podia simplesmente assinar um documento dizendo concedo ao Sr. Malt e sua dependente, a Eutereda, o manor de tal, e quem precisava entender, entendia. Aí, em julho de 1544, John Malt e Eutereda receberam mais de 1.800 libras em manors e propriedades em Somerset confiscadas da abadia de Glastonbury, que era uma das mais ricas e antigas da Inglaterra. O abade Thomas Writing tinha sido enforcado, arrastado e esquartejado em 1539, quando se recusou a entregar as propriedades de forma voluntária. Essas terras eram um tipo de propriedade que você dava para duques, condes e marqueses, não para o alfaiate e a filha. Aí, em setembro de 1546, novos contratos somavam mais de 1.300 libras, Kelveston, mais propriedades adicionais, tudo estruturado de forma que as terras só se reverteriam aos herdeiros do John se a Eutereda não tivesse seus próprios filhos. Ela estava protegida patrimonialmente de forma independente. E a St. Catherine Court, a propriedade perto de Bath, onde a Eutereda viveu e provavelmente morreu. Era uma casa que tinha pertencido ao priorado de Bath antes da dissolução, uma propriedade medieval com terras com peso histórico, com o tipo de presença física que diz você pertence aqui. De um jeito que o dinheiro em cofre não diz, e o rei deu para ela essa propriedade. O filho de John Harington escreveu nas Nugae Antiquae que o rei, tendo amor e consideração especial por ela, concedeu essas propriedades para o seu uso e benefício, mas ele sempre passou pela filha natural de Malt. E uma carta de 1656 cita: o grande rei Henrique VIII casou sua querida filha com John Harington e, embora bastarda, adotou com as ricas terras do priorado de Bath. Agora, essas fontes têm um problema, e eu preciso dizer, porque o rigor é parte do que a gente faz aqui. As Nugae Antiquae foram compiladas pelo enteado dela, filho do segundo casamento do Harington, um homem que nunca conheceu Eutereda e tinha interesse óbvio em enaltecer a linhagem da família. Historiadores apontam que aparentemente nem o John Malt nem o próprio Harington sabia da paternidade real do rei, pela Eutereda, o que tornaria toda a história um mito construído depois para dar status à família. O John Malt simplesmente recebeu a menina em troca de dinheiro e os historiadores consideram que talvez ele nem soubesse que era filha do rei. O casamento dela com John Harington aconteceu por volta de 1547 a 1548, depois da morte do Malt, que no testamento deixou dinheiro para Eutereda e a chamou formalmente de minha filha bastarda, gerada no corpo de Joan Dingley.
Ela tinha entre 12 e 20 anos, dependendo da data de nascimento que você adota. Tinha um noivado anterior com o filho ilegítimo do Sir Richard Southwell, que foi cancelado sem explicação registrada. O casamento com o Harrington era melhor, mais útil, mais conectado. Agora, o John Harrington era um poeta da corte, mas ele não era qualquer poeta da corte. Ele tinha uma rede de conexões que ele tinha construído e os riscos que ele tinha sobrevivido. Ele tinha escrevido poema para Ana Bolena quando ela ainda era rainha, o que significava que ele estava perto o suficiente da rainha executada para ter um poema associado ao nome dela e que sobreviveu à morte da Ana sem ser arrastado junto, que exigia um tipo específico de habilidade política. Dá oi para as pessoas. Sem saber exatamente até onde ir, sem ir longe demais. Depois da morte do Henrique, ele serviu o Thomas Seymour, o tio babaca e perigosamente ambicioso do Eduardinho VI. Thomas Seymour foi executado, inclusive a gente tem um vídeo aqui sobre ele. Enfim, o Harrington estava diretamente ligado a ele e foi preso durante esse período, sobreviveu. Depois ele passou o serviço da família Grey, outra conexão de alto risco, na época em que significava estar ao lado da Lady Jane Grey, era perigoso. O homem com quem Eltereda casou, então, era um sobrevivente da corte. E quando você entende isso, entende também que o casamento com a Eltereda, com as terras dela, a conexão tácita que ela representava com a família real era parte da estratégia de sobrevivência dele, não uma questão de afeto. Em algum momento antes de 1550, Eltereda teve uma filha, Hester Harrington, que herdou as propriedades da mãe. E então, o reinado do Eduardo VI acabou, a Maria I subiu ao trono, a Inglaterra entrou naquele período de terror católico, onde a filha mais velha do Henrique VIII estava tentando desfazer 30 anos de reforma protestante. O Harrington foi preso, interrogado, sobreviveu de novo. E no meio disso tudo, a Elizabeth foi presa na Torre de Londres sob suspeita de ter envolvimento na conspiração. Em 18 de março de 1554, a Eltereda estava entre as 6 mulheres que acompanharam Elizabeth à Torre de Londres. E aqui a história para de ser só uma genealogia torta e vira escolha de vida ou morte, porque a Elizabeth não estava indo passear na torre. Aquilo podia terminar em julgamento, podia terminar em execução, podia terminar com a filha da Ana Bolena morrendo como a mãe. Mas a Eltereda foi junto. Não porque fosse obrigada, mas porque naquele momento ficar ao lado da Elizabeth era escolher lado num reino onde escolher lado podia custar sua cabeça. A Elizabeth sobreviveu à torre, a Maria morreu em novembro de 1558 e em 15 de janeiro de 1559, na abadia de Westminster, a Eltereda esteve presente na coroação da Elizabeth I como rainha da Inglaterra. A mulher que tinha acompanhado a princesa à prisão 5 anos antes assistiu essa mesma mulher ser coroada rainha. Aquilo deveria ter o peso de uma história inteira fechando o ciclo. A Eltereda morreu naquele mesmo mês, janeiro de 1559, com entre 24 e 32 anos, provavelmente na casa Catherine's Court, que tinha pertencido ao priorado de Bar, que o Henrique VIII tinha dado a ela. A igreja ao lado provavelmente guarda o túmulo, mas os registros do período foram perdidos, então não tem lápide confirmada, não tem causa da morte registrada. E o John Harrington se casou de novo dentro de 2 meses, com uma tal de Isabella Markham, serva da Elizabeth, filha de Sir John Markham, outra conexão direta com a corte que ele precisava manter. Movimento político perfeito, timing humano deplorável. As terras da Eltereda, que o Henrique tinha dado a ela, as propriedades de Glastonbury e de Bar e de Kelveston, ficaram com o Harrington. E depois os herdeiros do segundo casamento acabaram herdando. Enfim, o legado do Henrique transbordou. E a Elizabeth? Ela nunca falou publicamente sobre a Eltereda, não deixou carta, não deixou luto registrado, não deixou uma frase sequer que confirmasse o vínculo, mas manteve a família Harrington por perto, virou madrinha do filho do segundo casamento do viúvo, visitou St. Catherine's Court e continuou orbitando o lugar onde a memória da Eltereda continuava viva, sem nunca virar documento. Então fica assim. Henrique VIII escondeu a possível filha, a história quase deixou ela apodrecer no escuro, e a única coisa que soprou dela com nitidez
Foi o rastro de dinheiro, terra e silêncio. Às vezes o sangue não desaparece, só aprende a circular sem nome e o silêncio diz mais do que qualquer documento que a história resolveu apagar. Me conta o que você acha. Era a filha ou o alfaiate era bom demais e o Henrique o recompensou? Se inscreve no canal e vira membro, porque tem muito mais arquivo para abrir. Eu te espero amanhã às 8 horas da noite para o próximo Stepflix. Um beijo grande.